Hoje no Prime Talk, a gente tem o prazer de receber Luz Marina Toledo, psicanalista, especialista em relacionamentos. Com mais de 12 anos de atuação na psicanálise e uma trajetória de mais de 3 décadas na educação. Luz Marina dedica seu trabalho à escuta de pessoas, casais e famílias, ajudando seus pacientes a compreenderem suas dores emocionais, seus padrões de repetição e a forma como se colocam diante de si mesmos, diante dos outros e dos vínculos que constroem ao longo da vida. Quando falamos em relacionamentos, muitas vezes pensamos apenas em casais, mas se relacionar é algo muito mais amplo. Está presente na família, nas amizades, no trabalho, na parentalidade e principalmente na maneira como cada pessoa lida com seus próprios afetos, traumas, expectativas e responsabilidades. Luz é especializada no atendimento de casais e famílias e desenvolveu também um método muito interessante, um método próprio chamado Recasar com a mesma pessoa que você escolheu. Uma proposta que convida o casal a olhar novamente para o vínculo, para a história construída e para as possibilidades de reconstrução da relação. Então eu tenho o prazer enorme de receber Luz Marina Toledo. É um prazer meu te receber aqui. Muito obrigada, viu, pela acolhida. Que bom. Luz, então vamos começar? Vamos nessa. Luz, como a sua trajetória na psicanálise e na educação te levou a se especializar em relacionamentos? Ótima pergunta, né? Porque, como você mesmo colocou, o relacionamento, ele perpassa toda a nossa vida. Nós somos seres relacionais, né? Visto na pandemia como foi difícil ficarmos isolados, né? Então, o relacionamento não é só de casal, né? É o relacionamento como um todo. E na educação, eu me deparava muito com rótulos que colocavam, principalmente nas crianças. A criança é difícil, a criança está agressiva. E quando você ia lá sondar, era um problema muito maior, não era da criança, a criança era um sintoma. Então, isso era uma coisa que me instigava muito, né? Algumas crianças realmente têm alguns probleminhas, mas geralmente são advindos da trama familiar. Então, isso é uma coisa que me intrigava. Quando eu me aposentei da educação, que eu entrei jovem e saí já bem madura, eu não queria parar, porque acho que ainda tinha bastante energia, né? E foi por um luto de mãe, né? Assim, graças a Deus meus filhos estão vivos, mas a saída de casa para irem estudar, aquilo me deu um desesperinho. Eu falei, o que é que eu vou fazer, né? Então eu fui estudar. Eu já queria, sempre fui apaixonada pela questão da psicanálise, do Freud, que havia estudado bem superficialmente na faculdade de pedagogia, e aí eu mergulhei nesse universo. Fiz a minha própria análise, que aliás faço até hoje, e me apaixonei, porque eu vi mudanças profundas em mim. Então isso me motivou a continuar aí. Fiz estágio, cliniquei e cá estou 12 anos de trajetória. Depois, nesse percurso que eu fui olhar para os relacionamentos, porque 90% dos casos que eu atendia tinha algum tipo de relacionamento que estava com algum problema. A pessoa se relacionava mal, quer seja no trabalho, quer seja com o namorado, em casa. Então eu falei, relacionamentos é uma questão para o ser humano. O interessante é que é um relacionamento de forma ampla, não Sim. é? Como você coloca aqui. E você menciona 12 anos já de atuação. Aí, vamos lá, 12 anos na psicanálise e também tem uma longa trajetória na educação. Sim, né? uma complementa a outra, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Como é que essas duas experiências se conectam no seu trabalho clínico hoje? Então, a clínica de hoje, ela faz o paciente refletir, né? E eu também, na clínica de casais, eu tenho toda a visão psicanalítica, mas eu fiz uma especialização em atendimento psicanalítico, e aí eu fui complementar num atendimento no viés TCC, que é da psicologia, Sim. um ramo da psicologia, com uma mentora, a Cris Schumann, que ela é uma autoridade, né,
que traz técnicas para você conseguir mediar ali a situação. E também a educação, todo o know-how que eu tenho na educação é que a gente também faz psicoeducação para casais. Como assim? Por exemplo, as pessoas, o conflito das pessoas geralmente a gente deduz muito mais do que pergunta. Então, se eu estou com você, a sua esposa, e eu coloco isso, eles fazem essa carinha assim. Essa cara de dúvida de que não tá... Aí eu explico que a pessoa fica com medo por causa de experiências que ela teve, porque na vida a gente aprende tudo, só que a gente não sabe que a gente aprendeu. Então, eu vou pegar um exemplo fresquinho. A pessoa é casada ou convive com um cara mais introvertido, um cara mais sisudo. E essa pessoa teve outras experiências na vida que, para ela, a pessoa que é mais séria, é mais sisuda, ela tá brava. Só que o cara não tá bravo, é o jeito dele. O que a mulher faz? Ela tem medo que aquela cara brava seja com ela, então ela fica o tempo todo perguntando: você tem alguma coisa? Tá tudo bem? Eu te fiz alguma coisa? Porque ela quer ter certeza que tá tudo bem, até uma parte ansiosa dela. Isso que eu ia te perguntar, talvez um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de insegurança? Bastante, porque a gente né, inseguro e ansioso, não existe quem não seja, né? E aí ela fica perguntando e querendo essa confirmação o tempo todo, e o cara tá em outra, né? E aí, de repente, ele estoura, e aí começa a confusão, né? Se ela fizer um combinado com ele, né, de, sei lá, falar: fulano, tá tudo bem? E ele for honesto e falar: sim, está tudo bem? Está tudo bem. Ela não precisa ficar inferindo, sabe aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo? Sim. Ele tá bravo, eu fiz alguma coisa. Será que ele está pensando em outra pessoa? Será que é porque eu soltei um cartão, aí fiz um Pix? Entendeu? A nossa cabeça, ela é pródiga nisso, né? Então, essa é a psicoeducação. Quando você não mexe no inconsciente, você não mexe em padrões, você educa. Então, isso para mim é uma coisa fácil de fazer e eu gosto de fazer. E aí eles ficam assim, do tipo: uau, é só isso? Quer dizer, eu produzo as minhas maluquices, entre aspas, né? E o cara não tá nem sabendo, e vice-versa, entendeu? Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Você falou vice-versa, porque o homem também faz isso. Muito. Todos fazemos. O ser humano, não importa o gênero, entendeu? A gente tem macaquinhos na nossa cabeça, né? Que a gente fica conversando o tempo todo. E como ser humano também, vou te contar outra novidade. Como nós, seres humanos, nos achamos culpados, entre aspas, pela nossa formação judaico-cristã, né? Lembra que a Eva mordeu a maçã, fez o pecado, né? A gente já traz isso, o pecado, uma coisa errada, seja ela qual for. Quer ver outro exemplo? Crianças cujos pais brigam muito. Não é nada saudável. Mas por que não é saudável? Porque aquela criança, inconscientemente, sem ninguém saber, ela vai achar: papai e mamãe estão brigando por minha culpa. Alguma coisa eu fiz errado. E a criança tem pavor, todas as crianças de qualquer lugar do mundo têm pavor que os pais se separem. Então ela acha que a culpa é dela. Entendeu? Só que isso não é dito, mas é sentido. Quando ela cresce, ela vai achar que o Emerson está carrancudo porque ela fez alguma coisa. O Emerson deixou de me amar. E não é. O Emerson está com problema no trabalho, está com o saco cheio. Não quer conversar. Então é isso, a psicoeducação é isso, né? A gente também educa para descobrir quais são as linguagens que você se acha amado e sua mulher, vamos dizer. Eu gosto quando ela me toca, eu me sinto amado, eu sei que ela gosta de mim. Em segundo lugar, eu acho quando ela prepara uma comida que eu gosto. E por aí vai. E ela talvez seja totalmente ao contrário. E isso sempre acontece. Tá? Então, é uma psicoeducação. Entendi. Dá para a forma como você fala, a gente consegue absorver bem, né, esse entrelaçamento
entre as funções, profissões, né? Só um adendo, lá em casa, quem sente que eu amo a minha esposa quando eu faço comida sou eu, porque eu cozinho lá em casa. Ah, que gostoso! Nossa, isso é uma demonstração de amor. E é a minha linguagem para demonstrar e para sentir. É a minha linguagem, é a comida. Para todo mundo, marido, filhos, todas as pessoas. Eu gosto, eu sou muito fã do MasterChef, então eu fico reproduzindo Ah, eu que falo pra ela que ela é legal. minha cobaia, né, que Ah, ela mas é uma aí ela cobaia muito adora. amada. Mas ela sente isso como amor? Sente, porque ela fala, né, Ah, quando então, acontece, sintonia. quando eu pego todas as coisas pra fazer a comida em casa ou pra elaborar um prato que eu nunca fiz na vida ou que eu nunca vi na vida, aí ela fica toda, parece que ela brilha, né, porque ela sabe que no final das contas eu tô fazendo pra ela, né. Isso aí é a mina de ouro. E os meninos também, né, nossa, eles adoram quando Mas é uma forma de amor para eles também, né? O papai dedicou várias horas ali, né? Até antes, preparando, pensando, vai no mercado. Eu acho assim, a maior declaração de amor é a comida. E a comida é vida, a comida é vida, claro. né? Então, e tem tudo a ver com como você vai se relacionar com a comida ao longo da vida também, mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Que aí começou a falar de comida para taurino, é isso. Luz, quando você fala de que você é especialista em relacionamentos, a gente não está falando apenas de casal, Não. né? A gente está falando de algo mais amplo. Do que exatamente a gente está falando? Nós estamos falando de todas as relações que a gente tem. Por exemplo, no trabalho, né? E hoje nós temos leis protetivas, tem até a NR1 aí que está funcionando nas empresas, mas também tem o lado individual, o lado de que o fulano é o Zé Encrenca, né? Aonde ele vai, ele não consegue se relacionar, né? Ele não consegue trabalhar em grupo, ele precisa sempre estar no protagonismo, ou ele agride, isso tem muito, né? Agride verbalmente, né? Não com um soco, Sim, sim. até tem, mas é o cara problema, entendeu? É um problema de relacionamento que ele tem, que ele deve repetir, com certeza, na família, nos relacionamentos afetivos, no prédio, entendeu? Esses são relacionamentos. Então, esse é uma pessoa para uma clínica individual, onde a gente vai tratar por que, né, não está bem, o que está rolando aí dentro, o que está ferido ainda, que você tem essa necessidade. Não consegue fazer em grupo, precisa ter o protagonismo. Eu estou dando um exemplo, né? Sim. Então, é um problema de relacionamento. Provavelmente ele não se relaciona bem consigo próprio, com a história ou alguma outra questão, né? E precisa disso, né? A pessoa que precisa muito de protagonismo, que acha que é o rei, né, da cocada, como falava no meu tempo, hoje acho que tem coisa mais moderna, ela mostra para mim que ela é pequena. É o contrário, né? Ah, o cara é todo empavonado, né? Ele está se achando. Na verdade, internamente, ele não se acha. Então, ele cria um Externar avatar, isso. isso, exatamente. Então, é um problema de relacionamento, né? Pessoas que, na família, né? A sogra é o problema, né? Vamos pegar a sogra, que eu estou nessa fase. A sogra é o problema, às vezes não é uma projeção que você está fazendo, entendeu? E aí isso interfere no relacionamento. Eu já peguei casais com problemas de a outra pessoa interfere sim, porque existem sogras que interferem, que não entendem que o filho ou que a filha foram criar a família e ficam interferindo, e existem um dos dois também que cerceia a sogra, até aliena a sogra a ver netos. Acontece. Então, o problema é a pessoa, ou o casal, ou um domina o outro, ou seja, relacionamento. Caímos sempre no Um relacionamento. relacionamento entre pessoas. Isso em diferentes são pessoas de sexos distintos ou do mesmo Do mesmo sexo? sexo, né? Isso não importa, é do ser humano, né? Porque o que acontece? Então, agora já vou adiantar a psicanálise, né? A minha visão. Nós não temos uma mente rasa, ela está cheia de
experiências que nós tivemos, boas e ruins, né? Nós temos filtros na nossa mente, né? Porque assim, aconteceu uma coisa. Para mim e para você, somos irmãos, vamos supor. Aconteceu o mesmo fato, nossos pais se separaram, que é um trauma. As pessoas pensam que todo mundo se separa. Não, é um trauma para a criança, seja ela a idade que ela tiver. Para mim, toca de uma forma. Eu interpreto aquilo de uma forma. Eu sofro, mas eu consigo lidar. Para você foi diferente. Por questões suas de simbolizar aquilo. Como eu te falei, pode ser que você se sinta culpado por aquilo e desenvolva algumas coisas, algumas crenças, entendeu? Então, o fato é que a vida não é só um trauma forte, qualquer outra coisa. Entrou um ladrão na casa, né? A casa foi invadida. Você vai, de um jeito você vai resolver aquilo, e pode ser que seja de outro, entendeu? Então, a clínica psicanalítica, ela é muito individual. Eu não consigo ser a mesma psicanalista para você e para outra pessoa, é totalmente diferente, né? E a forma de você estar no mundo também vai ser diferente. E a forma de você se relacionar também. Acontece do casal vir e eu perceber ali que um dos dois precisa ir tratar sozinho. A gente encaminha, porque eu não posso tratar o casal e né, é antiético, e nem eu quero. E também acontece o contrário. Na clínica, eu perceber que o problema é o relacionamento e a pessoa está se sentindo a única culpada, e não é esse o caso, já aconteceu também, né? Porque a gente não casa só com a pessoa, a gente acha que a gente casa, não, a gente casa com a pessoa e se relaciona, né? Porque casar é meio, hoje em dia tem outras maneiras, mas a gente se relaciona com a pessoa, com o que ela passou, com o que ela viveu, com os erros, com os acertos, com a família da pessoa, com os amigos da pessoa. Não casa só com a pessoa. E às vezes a pessoa fala, eu não quero saber, a família dele não me importa. Aí é que está o problema, né? Porque às vezes a pessoa acha, a minha família é melhor do que a dele. É uma hierarquia que é burra. E você deve perceber isso, porque você me disse já que tem filhos. Na criação de filhos, a gente reedita o que aconteceu com a gente, quando a gente é criança. Para o bem e para o mal, entendeu? Você reedita o seu, sua esposa reedita o dela. E nem sempre é a mesma o samba que tocou. Tá? Então, o casal tem que estar afinado para não achar, meus filhos vão ser que nem a minha família. Você está aniquilando a outra e vice-versa, né? Então, esse aniquilamento, e a palavra é forte, é para ela ser, Sim. É um aniquilamento que pode ser para você sutil, mas para a família que foi aniquilada e para a pessoa que veio da família, é um aniquilamento, né? Então, percebe, são muitas coisas que estão envolvidas que na terapia, tanto individual quanto de casal e na familiar, a gente consegue ver e encaminhar. E a gente nem imagina, né? Quando a gente fala terapia de casal, a gente pensa que é aquela coisa fechadinha ali, casal, mas a gente percebe que tem várias outras camadas, né? Muitas. E elas vão se desdobrando assim, sabe? Mas o importante dizer, que eu gosto de falar, é que nesse método que você disse, que é o recasar, com a mesma pessoa. Porque recasar você pode se separar e casar com outra pessoa, isso é recasar, né? Mas o recasar com a mesma pessoa é aquela pessoa que você escolheu e que você foi escolhida, só que você vai mudar o seu olhar e também você vai se modificar para a coisa dar certo. Porque tem pessoas, Emerson, você é bem jovem, mas tem pessoas que falam, nossa, aquele casal, casado há tanto tempo, o que será que eles fazem? Resposta, eles se escolhem todos os dias, apesar dos pesares. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A gente vai entrar, eu li bastante sobre o método, a gente conversou também, a gente vai entrar nele mais para frente. É que eu falo demais. Não, só para a gente poder seguir aqui o espelho, mas eu acho que do método a gente tem bastante coisa para falar porque é muito interessante. E a frase é muito forte, né? Você escolher a mesma pessoa todos os dias. Sim, que não é fácil. Não é fácil, a pessoa tem mau humor, a pessoa pisa na bola, né? E aí vai. Então... Deixa eu ficar quieta agora. Então vamos lá.
A forma como nos relacionamos com os outros também revela algo sobre a forma como nos relacionamos com nós mesmos? Sem dúvida, né? Aquela pessoa que não se aceita, que está em briga com ela vai minar o casamento, né? O relacionamento. Eu vou dar um exemplo que acontece bastante e não é depreciando, tá? É só dar um exemplo fácil. Sim, Pessoas que têm problemas com alimentação e ganham peso, né? Então, assim, em primeiro lugar, não é sem vergonhice, né? Que muita, a pessoa é fraca. Não. A pessoa tem conflitos com o corpo, né? Mas não é o corpo, né? É aquilo que ela aprendeu, o lugar que ela ocupa no mundo, como é que ela se sentiu amada, o que que ela sentiu na infância dela. É isso que muda, entendeu? Porque tem irmãos que um não tem problema com o corpo e o outro tem. Quando eu falo problema de obesidade, ganho de sim. peso, isso vai refletir na autoestima da pessoa, na confiança da pessoa, né? Como a pessoa até é vista pelo outro. E acontece de homens que não prestam tanta atenção nisso, se bem que hoje a coisa está bem diferente, mas aquilo é um problema para a pessoa. E aí ela fica muito brava com ela, e essa agressividade toda ela pode despejar no casamento. É aquilo que ela não consegue dar conta, como aquilo não está trabalhado, ela despeja no casamento. Então pode ser ciúme, pode ser irritabilidade, bom, uma série de Uma série coisas de. que interferem no casamento, né? Então, qualquer coisa que não esteja bem com a pessoa, ela não vai ficar. Hoje também tem muito assim, comigo está sempre tudo bem, que é aquela positividade tóxica, que é uma grande mentira. Comigo está tudo bem, eu acordo, eu não sei o quê. Tá, mas não é bem assim. Porque você vai olhar a vida da pessoa, vai olhar os relacionamentos dela, não tão legais, mas ela está fingindo que está tudo bem. Tem muito isso que acontece hoje, e a internet tem coisa muito boa, mas também tem coisa que, né, bitola as pessoas. Sim, porque Né? a gente acaba vendo muita coisa que Não não é é a verdade. realidade. Não é Exatamente, não é verdade, verdade. entendeu? Então, assim, esse, tá tudo bem, comigo é sempre assim, é bola para frente. Outra coisa, terminou o relacionamento. Te deram o fora, vamos dizer, né? Te deram perdido, você está mal. No dia seguinte, tem muitas pessoas que fazem isso, já se arruma e fala, a fila andou. É mentira. Tá sofrendo pra Então, caramba o com que aquilo. acontece? A gente tem que ritualizar esse luto. A pessoa tem que parar e refletir por que levou a isso, né? Mesmo se a pessoa foi traída, muito mais, porque quando você é traído é uma ferida, tira o seu chão. Então não pode falar bola para frente. Sim, a bola vai ser tocada para frente no momento certo, né? E aí, se você não vivencia tudo isso, depois você vai ter problema. E aí vai ser nos outros relacionamentos. Exatamente. Mais pra frente você vai acabar descontando essas. Contando, pegando o mesmo tipo de parceiro, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, entendeu? É tudo isso. Então, é tudo muito junto, sabe? É uma rede ali. Não dá para separar. Vamos lá, então. Por que existem algumas pessoas, talvez eu não vou nem colocar casal, mas pessoas, de uma forma geral, que elas se amam, mas elas têm dificuldades em conviver, em viver junto. É o que mais existe, né? Que você pessoas que estão em casa assim, nossa, outro dia, outra briga, meu Deus do céu, mas eu amo meu marido, ou eu amo minha mulher. Nossa, não estou aguentando mais, isso aqui está demais, é briga o tempo todo e eu acho que eu vou me separar. Só que a pessoa ama a outra, entendeu? Ela gosta da pessoa, ela vê qualidades naquela pessoa, só que briga o tempo todo. São dois mundos arrumando um jeito de brigar para poder manter a relação, por incrível que pareça, né? Não consegue expressar o que estão sentindo e aí arrumam briga. Muitas das vezes também
essas pessoas, é assim, eu tô brava, eu não falo que eu tô brava, Guarda. eu guardo, só que depois eu faço uma coisa para te sacanear. Entendeu? Uma sacanagemzinha, uma vingancinha. Vingancinha. E aí você fica pé porque você já disse que não tolera. E aí arruma briga. Entendeu? Ou eu falo, você explode, eu também, e eu quero ter razão e você também quer. Porque as pessoas, muitas das vezes, não estão fazendo como você está agora, você está prestando atenção no que eu estou falando, e aí você responde, e você se coloca. Percebe? Quando é uma DR de casal, a pessoa quer falar para descarregar, e o outro pode responder, mas ela não vai prestar atenção, ela já está pensando no que ela vai responder. Ela vai responder em seguida. Entendeu? Então, é muito amor, assim, é muito afeto, né? Tá todo mundo ali meio com raiva, disputando uma razão que não precisa existir, né? Então, isso também a gente mostra, e também mostra que essas brigas vão afastando, né? Então, vamos lá. Eu falei, você se escondeu, ficou quieto. Os homens geralmente fazem isso, mas depois você explode com muita raiva, depois de uns dias. E a mulher fica, gente, o que Sem aconteceu? entender o que aconteceu. Né? Ou então você faz uma vingancinha depois para mim. Esquece alguma coisa para me ferrar, alguma coisa, né? E aí tá feita a bagunça. Só que quando tá feita a bagunça, a gente vai se afastando. Ficou mágoa. Você não conseguiu vir e reparar aquilo. Pô, Luz, me desculpa, vai, eu pisei na bola, dá um beijo, ou traz, sei lá, uma florzinha. É isso, é reparação mesmo, né? Mas o que mais encanta as pessoas e as mulheres, né? Principalmente as mulheres, é me desculpa, eu pisei na bola. Mas não pode ser uma desculpa todo dia, né? Porque aí é manipulação. Mas assim, isso as mulheres gostam por quê? Porque os homens estão no lugar sempre daquele que tem razão no mundo, desde que o mundo é mundo. Então, quando a mulher percebe que o homem é capaz de pedir desculpa, o que ele está dizendo para ela? Eu te enxergo, né? Você é importante e eu pisei na bola. Ele está se diminuindo aos olhos da mulher, né? Isso inconsciente, tá? Ele está se diminuindo um pouquinho. E isso não é nada, mas para a mulher é muito. Entendeu? Então, esse afastamento, Emerson, que é o problema. Porque a gente entra num ciclo do desamor, que a gente costuma dizer, né? Então, a gente brigou, aí você foi lá e fez um desaforo, depois eu vou lá e te alfineto com palavras rudes, no dia seguinte eu já acordo de mau humor, né? Não faço mais coisa que você gosta, enfim, fica que nem criança mesmo, brigando, birra. E se não tiver um dos dois que vire, ou o que é melhor, os dois assumirem e virar, o negócio se prolonga. E aí abre fissura no casamento, que é o que a gente chama de distanciamento emocional. Então, começa na emoção, começa na desconexão, vira aqueles casais que estão juntos, mas estão separados. Já viu? Já. Então, tem casal que você percebe que estão juntos pela conveniência, isso, né? Porque... exatamente, né? E aí cada um tem uma vida, e aí se cada um tem uma vida, vale tudo. Já não é mais um casal. Não é mais um casal. Aí pode até vir uma traição. Não estou justificando, mas eu estou contando como acontece, né? Mas não é, acredito eu que não é uma justificativa, mas Não. é quase que uma conclusão de tudo isso que já está passando. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer, por isso que a terapia de casal também é uma psicoeducação, né, que eu falo, é ficar atento, né, cuidar. Você não deixa um anel, um relógio, vamos pegar um relógio caro no meio da rua, no shopping, assim, na praça de alimentação. Você não deixa, você cuida dele. Né? Então, cuidar do casamento, se ele tem realmente um valor, é prezar por ele. Né? Então, nesta sociedade rápida demais, as pessoas não têm paciência, não todas, hein, Emerson? Algumas pessoas não têm paciência. Né? Então, o que eu ouço
E aí eu penso, nossa, mas que delícia vai ser isso. Quando eu sou assim, eu sou assim mesmo, se ela me ama, ela tem que me aceitar. Não tem conversa. E na verdade isso é uma defesa, né? É uma defesa. Ou a mulher, eu sou assim mesmo, ele sabe, e não adianta, que eu não vou mudar. E tem muito disso, Luz, Na verdade, assim, a minha próxima pergunta era sobre o desgaste, né? Que a gente já Que é o desgaste, é o desamor, né? acabou engatando e entrando nisso. Mas assim, eu vou mudar um pouquinho aqui. Tem aquela coisa da idade também, por exemplo, eu tô com 55 anos, eu não mudei até agora, não é agora que eu vou mudar. Tem, isso é uma coisa estúpida, até porque hoje nós estamos vivendo mais, né? A medicina nos propicia viver mais. O Brasil já, a nossa longevidade aumentou. Então, ao contrário, viu? Uma informação. Eu recebo pessoas na clínica, tanto casais como individuais, pessoas até com mais idade do que eu, querendo melhorar, querendo mudar. Existe sim isso, eu sou assim, eu não vou mudar, meu marido não vai mudar, mas se aquela situação está tão ruim, ele vai mudar, né? Espeta um bom espeto no seu pé, um espinhão, você vai uma hora ter que parar para desinfetar, vai te dar um trabalho, mas você não vai conseguir conviver com aquilo, entendeu? E outra, hoje em dia as pessoas, como elas estão vivendo mais, elas querem viver bem. E nessa nossa idade, né, que eu tenho 61 anos, nessa nossa idade a gente fala, olha, agora eu tenho que viver bem mais do que nunca. Né? Porque eu não sei quanto, já tenho mais passado que futuro, então eu preciso viver bem. Quem está comigo precisa estar bem, tranquilo, porque a vida da gente, os relacionamentos vão mudando, não é, Emerson? Sim, claro. Com certeza você e sua esposa não têm o mesmo relacionamento de como começou. Não, de forma alguma. E por quê? Porque a gente casa com uma pessoa idealizada. Já vou entrar em outras partes aqui, tá? Nós, mulheres, não adianta falar que não, as mulheres têm outra cabeça hoje, tem, e eu também, mas ainda aquele príncipe encantado que vem nos salvar do dragão, na torre do castelo, está no nosso inconsciente. Só que o príncipe não existe. Existe a pessoa de carne e osso, com as contradições dela, e eu também, entendeu? Quando a gente vê o outro, a gente tem que ver que a gente também. Então é lógico, quando vem os filhos muda, não muda? Nossa, muda demais. muito, né? Aliás, muitos casais vêm por causa disso também. E aí a gente dá uma readequada. Então, o dia a dia, ele é perverso, a gente tem, e na terapia de casal a gente ensina isso, né? Tem que criar momentos até de rir, até dos dois rirem, né? Conversarem sobre outras coisas, não só de que o Pedrinho foi chamado porque fez bagunça na escola. Porque quando a gente tem filho, se torna esse o assunto e a gente não pode deixar isso acontecer. Porque é duro, é rude. Educar um filho é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu eduquei 2, né? Então, assim, é um desafio, é muito bom, é prazeroso, mas é um desafio, né? Isso eclode o casamento, se a gente não souber prestar atenção nisso, né? Então, nós temos crenças, né? A mulher reclama mesmo, e a mulher está sempre nervosa. Isso são coisas que a gente traz, né? Crenças sociais que a gente traz. E não é, às vezes a mulher está nervosa porque ela tem motivo, porque o cara não ajuda em nada, né? Porque ela está sobrecarregada, porque o trabalho também está dando problema, porque a mulher não fica em casa, algumas ficam, mas outras saíram para o mercado de trabalho, entendeu? Então esse chavão, mulher está sempre assim, tem muitas pessoas, muitos homens que não conversam com a mulher, porque tem medo que ela fique brava, então é melhor ela não ficar brava. Então, assim eu não converso e eu evito dela ficar brava. Mas não resolve arestas que precisam ser, né? Olha, tem assim, você saiu com o fulano? Fui. Mas o Beltrano estava? Não, o Beltrano não estava. O Beltrano é aquele descasado que a mulher acha que não é uma boa companhia. Ele apareceu lá de repente e o cara foi pego de surpresa. Ele vai falar que o Beltrano foi? Não, não. não vai falar, certo?
Só que depois a mulher, porque mulher descobre tudo, né? E não é isso, é que a gente presta atenção diferente dos homens. Quando ela descobre, o que ela vai pensar? Tem boi na linha, alguma coisa tinha. Por que você falou que o Beltrano não estava? Era só você me falar. Mas o bobão teve medo de assumir que o Beltrano estava. Se ele explicasse que o Beltrano apareceu de repente, olhando na cara dela, né? Não é mandando mensagem. Olha, o Beltrano apareceu lá, eu sei que você não gosta muito dele, mas eu não ia falar para ele ir embora. Ou seja, ele não tinha um problema, ele arrumou um baita problema. Entendeu? Por quê? Porque teve medinho de falar. E aí se somam a outras coisas, né? Mas deixar a pessoa cismada com uma coisa que não houve, entendeu? É comprar briga. Não, gera um problema que tudo bem. Usando esse exemplo, ela poderia ficar até chateada de que o Beltrano apareceu. Sim, mas ela ficou mais porque ele Exatamente. Omitiu por quê? Já Então, vi porque que aí tem. Aí tem. Né? E que isso é natural a gente pensar. E não tem. Por que ela acha que tem? Porque socialmente foi colocado na cabeça da mulher que o homem é bobo, se ele tem um amigo galinha descasado, ele vai ficar também. Olha, é isso que se pensa. Né? Que o homem não tem personalidade, que ele tem que ser monitorado. As mulheres vão me matar. Mas é isso, entendeu? Não, é social, não é que a mulher é boba, ela aprendeu. Todo homem trai, por isso que eu preciso vigiar meu marido, porque uma hora ou outra ele vai me trair. Não é verdade. Pode ficar se você viver atrás desse homem, fazendo a vida dele um inferno, fazendo cenas de ciúme, né? E pode até acontecer dele te trair, mas não é porque todo homem trai, entendeu? Então tem muita coisa que a gente pega como uma verdade e não é. Porque são coisas que a gente cresce ouvindo a vida inteira. E parece que não influencia, mas influencia. Mas influencia, claro. Luz, existe um erro comum que as pessoas cometem em um relacionamento que poderia ser evitado? Esse de não falar, né? Não falar, deduzir, né? Pensar pelo outro. Eu conheço fulano, eu já sei que ele é assim, assado, frito, cozido. Não é, mas ela já sabe. Então, ela age como se ele tivesse feito, como se ele tivesse sentido aquilo. Então, novamente, né, a psicoeducação, pergunte, né, arrume. E uma coisa que eu, às vezes, quando tem um casal muito que não deixa o outro falar, eu ensino pegar como se fosse um microfone, né? Pega a colher de pau e segura. É a tua hora de falar e o outro tem que ficar quieto, mas prestando atenção. Quando você acabar, você dá a colher de pau. Parece, você riu, é engraçado, mas funciona. Eu imaginei a cena, na verdade. Treina para você ver se não dá certo, entendeu? Porque a gente está acostumado a atropelar, né? O ouvir é uma qualidade importante. Eu me importo com você, por isso eu estou te ouvindo. Depois eu vou rebater, mas na hora eu preciso pensar. E não pensa que eu não cometo isso no meu casamento. É lógico, né? Mas a gente tem que estar sempre se policiando, né? Falar, né? Quer dizer, presta atenção. Até aqui a gente vai. Isso. Eu ri da cena, porque eu imaginei a cena. É engraçada, da pessoa né? Pegando parece duas crianças, né? Eu acho que eu tenho muita sorte, assim, porque eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre tudo. Que bom. Né, a gente tem quase 10 anos de relacionamento e, honestamente, sendo muito honesto, eu não consigo lembrar de alguma briga que a gente teve, alguma discussão. Que bom. Por falta de conversa ou de analisar uma situação. Ótimo. Então, assim, eu acho que eu tenho muita sorte. Vocês estão construindo, não é sorte. Mas assim, eu acho que desde o comecinho, daquela coisa de... a gente tem um problema, a gente tem um acordo. A gente não vai dormir brigado. Então, fantástico. Vamos resolver. Deu algum problema? Então, vem cá, vamos conversar. Acordos precisam ser cumpridos e revistos. Às vezes, a vida muda, a gente tem que rever o acordo. Não esse, sim, mas claro. outro. Sim, mas a gente tem esse acordo muito bem firmado. Assim, mas tem uma coisa que você me contou lá no comecinho do nosso bate-papo, que faz diferença. Qual delas? Você falou,
A minha analista também. Um homem sim. analisado, ele é um outro homem, me desculpe, entendeu? Tá vendo, doutora Priscila? Ó, É lógico, ele é um outro homem. Você tem um chão aí emocional que está construído com a Priscila, entendeu? Não é à toa que você tem um casamento saudável, entendeu? Porque você está arrumando suas questões lá e não está jogando na sua esposa. Porque o que a gente faz no casamento é um jogo de projeção. Pá, 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 entendeu? Só que se um dos dois ou os dois tem esse tratamento, né, psíquico das emoções, fica mais fácil. Não é que não exista conflito, existe. E é para existir. Você não vai querer uma pessoa do seu lado só, não, né? claro que não. Óbvio que não. Mas como você analisando, você está se analisando, show de bola. Tá vendo? É que as pessoas elas têm muito pré-conceitos Por incrível que sobre pareça. a análise, né? Nós estamos em 2026 e ainda existe. E você sabe por quê? Porque as pessoas não têm paciência. Então elas querem uma coisa, entendeu? Rápida. Fast food. Até resolve, mas não resolve a profundeza. Entendeu? Então, fast food resolve. Você não mata a fome no fast food? Sim. Mas assim, sendo raso, você não acessa as outras camadas. Exatamente. Né? Então, mas eu vejo muito isso. Bom, você deve saber muito mais do que eu, né? Daquela coisa das pessoas pensarem, mas a análise é para psicólogo, psicanalista, é para gente doida que. Não. Eu acho que as pessoas elas precisam quebrar Isso aí é baratear, né? Há um tempo atrás fizeram uma fogueira dos psicanalistas, teve até uma desavisada que acabou com a teoria psicanalítica do Freud, nem sei o nome dela, fiz questão de esquecer, que na verdade, sabe o que é isso? Reserva de mercado, né? Por exemplo, se um psicólogo desfaz do trabalho do psicanalista, é porque acredita que só ele possa fazer. Tem até no Senado, está tramitando, né, que psicoterapia é só para psicólogo, não afeta o psicanalista, que o psicanalista é outro departamento. Quem sou eu? Como tem terapeutas boas que não são nem psicanalista e nem psicólogas, e são boas, e são eficazes, elas entregam resultado. Quem sou eu para pegar uma câmera e ficar dizendo que isso é isso? É uma falta de respeito. Quem tem que decidir o que é melhor para ele é a pessoa que vai fazer. Sim. E ponto final. Isso. Luz, por que algumas pessoas repetem os mesmos tipos de conflitos em relações diferentes? Ótima pergunta. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu tenho o dedo podre? Já ouviu essa expressão? A gente escuta isso direto. Exatamente, é porque ela tem, primeiro, questões a serem resolvidas e que para ela, inconscientemente, repetindo aquele padrão, ela está num lugar que ela conhece, um lugar seguro. Né? Essa é uma explicação rasa que eu estou dando para você. Né? É uma pessoa que não tem consciência das carências, né? Da forma como ela aprendeu que é amor. Né? Certa vez eu atendi uma moça que ela tinha um namorado, ela morava fora do Brasil. Ela tinha um namorado lá, que já é difícil, duas culturas diferentes, né? O rapaz não era brasileiro, e se apaixonaram e ficaram juntos. O cara era muito, pelo que ela relatava, né? O cara era muito 10, certo? Lógico, não é perfeito, e ela também não. Só que ela achava que ele não amava ela. Mas aí eu fui, né? Nós estamos questionando aquilo, porque a psicanálise faz muito a pessoa, e você sabe disso, se questionar. Sim. Né? Não tem receita pronta. O analista fala, mas o que você acha? Né? Então eu perguntava para ela, fulana, mas por que você acha que o Beltrano não te ama? Vamos lá, ele fez isso, ele fez aquilo, isso não era... Sabe, um dia ela falou, né? Porque na psicanálise a palavra é importante. Ela foi me contar que ela nunca tinha trazido isso, que os pais eram tapas e beijos. Eles viviam entre tapas e beijos. Os pais dela. Então, para ela, o fulano só amava se rolasse no chão com ela de ciúme, se fizesse cena, porque o pai fazia assim. Isso para ela era amor. Entendeu? Mas ela nunca tinha verbalizado isso. Ela tinha aquela crença que ela só se sentiria amada
se o cara fosse até meio violento. Olha só, nós precisamos trabalhar, desconstruir isso para ela, e disso vieram outros desdobramentos, né? Mas ela repetia, não é que ela repetia, ela não vinculava. Porque ela não achava um pai igual o pai dela, que na verdade ela estava fixada no pai, né? Entendeu? Então nenhum homem satisfazia ela. Quando ela tomou consciência disso, ela mudou totalmente, que ela começou a perceber que a pessoa pode amar e não ter ciúmes, que não ter ciúmes, e aí eu entro em outro assunto, né? Algumas pessoas acreditam que sentir ciúmes é prova de amor, isso é a maior bobagem que existe. Não é isso. Amor não é isso. Até você toma conta, você não, né? Mas não a ponto de você ficar perseguindo a pessoa, você criar fantasias na sua cabeça. E que desgasta o casamento, desgasta qualquer relação. Caramba, e colocar É porque ela viveu isso dentro de casa, né, então Viveu e ela queria achava espelhar. normal, entendeu? Além dela viver, ela achava normal, porque não era uma questão que ela trouxe para mim. Demorou para ela me contar isso, porque para ela era normal. Outro dia também, uma moça da clínica individual não sabia que existia, agora não, né? Mas quando ela era criança, que existiam pais legais. Pais que conversassem, pais que brincassem, porque os pais dela eram viciados em trabalho. Para fugir do casamento, cada um foi trabalhar. E quando chegava em casa, de mau humor. Então, para ela era isso, entendeu? O pai e mãe não são assim. Quando ela foi na casa de outro amiguinho, ela ficou espantada. Existe outra forma de ter uma família. Entendeu? É isso. Então, parece que não é importante, mas é muito importante. A nossa família forma a gente. Nossa família, não só a família ali nuclear, avós, tios, né, primos, aquilo a gente vai pondo informação para a gente. E depende do peso que aquela pessoa tem para você, você introjeta como verdade. Caramba, o relacionamento humano ele é É muito difícil, louco, né. muito louco. Luiz, muita gente acha que terapia de casal é um último recurso antes da separação. Isso. Quando de fato um casal deveria procurar ajuda? Olha, não tem assim uma receita, né? Mas eu já fui procurada por casal que ia começar a morar junto. E eu achei isso muito legal. Isso antes Antes de irem. Caramba, Foi muito legal. essa é novidade pra mim, essa eu não. Sim, porque ali eles tiveram oportunidade de saber que poderiam ter acordos, né? Porque a moça era muito metódica, assim, sabe? Ela era uma pessoa que dividir espaço para ela era uma questão. Então aconselharam, a terapeuta dela individual aconselhou. E foi muito legal, né? Não sei depois o que aconteceu, mas é um momento interessante de procurar, porque as pessoas veem qual é a mentalidade, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos consertar o telhado depois que veio a chuva e alagou nossa casa, né? Não, o ideal não é quando tudo está quase perdido, né? Também pode, mas o ideal é quando a gente sente aquele desconforto que não tinha antes do casamento. Quando a gente sente que já não tem uma conexão, né? Quando a gente sente que não é a mesma pessoa. Olha, para não criar caso com a fulana, eu não falo, porque senão vira uma briga e eu não suporto, entendeu? Quando a gente deixa de ser quem a gente é para caber naquele relacionamento. Tipo, outro dia eu vi um moço, uma pessoa me contou, não é meu paciente, uma pessoa me contou. Ela foi contar para os pais que ela teria outro filho, um rapaz. E ele falou para a mãe, eu não quero passar pelo que eu passei quando nasceu o primeiro. O que foi? A esposa dele fez uma guerra nuclear com a família dele quando o bebê nasceu. Alienou os avós, uma coisa. E ele dizendo para a mãe que ele não queria passar de novo, né? Olha quanto de sofrimento teve isso, o quanto esse rapaz está encolhido na relação. E o quanto a mulher arrumou o segundo filho querendo consertar.
Isso é uma outra história, mas tem muito disso. Então, assim, não existe uma data, mas quando você sente um estranhamento, quando não é mais o que era, mas veja, não é mais o que era, não quando acaba a paixão, mas a conexão, a vontade de estar junto. Quando a pessoa chega em casa e preferia estar no trabalho, ou quando o marido chega em casa e a mulher estava melhor quando ele não estava, né? Quando essa é a hora de procurar, porque rezar é bom, né? Seja qual a religião, é muito importante a gente ter fé, mas isso só não sustenta uma mudança num casamento, né? A gente precisa, no terapia de casal, os dois vão se responsabilizar, né? O que a gente vê muito não é regra, mas a gente vê as mulheres carregando um casamento, até as mais velhas, muito mais, por causa de religião, por causa da sociedade, porque não, que eu tinha uma moça na análise pessoal que falava, eu não quero me separar. Tá, você não é obrigada a separar, mas não precisa sofrer desta forma, né? Entendeu? Então, eu acho que a terapia de casal é boa porque ela possibilita o que a gente falou, você se recasar com a mesma pessoa que você escolheu, se modificando, né? E modificando o seu olhar para o outro, né? Com um pouco mais de compaixão, um pouco mais de empatia e compreensão, e vice-versa, né? Por isso que tem que ser com os dois, né? Por isso a terapia de De casal. casal. E assim, ai, olha, eu tô ligando para você, mas meu marido não tá querendo ir. Então não vem. É melhor você fazer primeiro e ele ver que você tá se modificando e depois querer ir procurar uma terapia. Porque contra a vontade não vai, né? As mulheres aderem muito, mas os homens, quando eles aderem, até no processo, eles se comprometem e querem ir. Às vezes a pessoa tem medo de ir, agora já falando outra coisa, porque ela pensa, bom, eu vou lá, eu vou brigar, eu já brigo aqui em casa, mas no Eu vou meu, brigar em um outro ambiente agora. no meu método não tem essa, sabe? A gente corta, tem técnica para fazer isso, porque se deixar, o céu é o limite, né? Ainda mais com espectador, então, nossa, a coisa pega. Então eu tenho método, tenho técnicas para isso não acontecer. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu posso falar que terapia de casal, então, não é só para quem está correndo risco de se separar. Não, ó, tem terapia de casal para pessoas que não conseguem engravidar, casais que não conseguem engravidar, isso acontece muito. Terapia de casal para pessoas que vão imigrar para outro lugar, né? A mulher vai acompanhar o marido, ela vai ficar sem as atribuições, não consegue, precisa arrumar uma profissão, se é que ela pode exercer a dela, né? Vai migrar para outro país, aí vem todo um luto do Brasil, da brasilidade, vem toda a adaptação no outro lugar. Então, a terapia de casal ajuda muito, né? Porque atender uma pessoa ou um casal que mora fora do Brasil não é igual atender um que está aqui. Eu estudei sobre isso, a psicologia intercultural, né? Você tem que saber os processos que existem, as travas que a pessoa tem, né? Porque ela vai ficar num círculo reduzido, pelo menos no começo. Se é só o rapaz que trabalha e até a mulher arrumar, a não ser que ela que vá com o trabalho e ele acompanhe. Sempre o que acompanha demora mais do que o outro. O outro tem um círculo de amizade, entendeu? Então é uma coisa muito complexa. E eu acho que você deve saber disso, que a língua pátria é a melhor língua para você se expressar numa terapia ou numa análise. Essa eu não sabia, mas também nunca pensei a respeito, para falar a verdade. Então, é verdade, porque é uma coisa de sentimento, né? É uma coisa mátria, né? Assim, a sua pátria é uma coisa sua. Você foi alfabetizado naquela língua, sua mãe ou alguém que exerceu esse papel demonstrou o mundo para você na língua portuguesa. Você aprendeu a sentir e a nomear suas emoções na língua portuguesa.
Então, o terapeuta, o psicanalista, precisa saber o que você está passando quando você imigra. Não é só catar as malas e pegar o passaporte e tchau. Não, lá você vai enfrentar uma série de coisas que você precisa saber e precisa estudar, a gente, né, o terapeuta, para poder estar junto. Agora, esse problema todo de imigração nos Estados Unidos, você não faz noção o que está desestruturando as famílias brasileiras fora do Brasil, nos Estados Unidos. Caramba, e faz muito sentido também, né? Se a gente for parar para pensar, que loucura. Então, a gente tem que acompanhar isso também, né? Há uns anos atrás, achava que era a mesma coisa, não é. Assim como, já vou entrar em outra questão, o atendimento online que eu faço, não é só você ligar o WhatsApp e está tudo certo, não. Você tem que se preparar, você tem que estar no ambiente, você tem que ter uma boa iluminação, uma boa internet, você tem que ter uma plataforma como eu uso, que é segura, porque senão os seus dados podem ser vazados e eu respondo legalmente por isso. Então, não é na psicanálise, na terapia de casais e família, não é um improviso. Né? Outro dia, num encontro de psis, uma colega disse que o negócio está tão doido que a terapeuta falou para o paciente: você espera um minuto que eu vou ali atender o interfone, que eu estou sozinha e daqui a pouco eu volto. Não existe isso, não pode. Quebrou, não pode. Entendeu? Mas aí você vai ver, mas ela cobra baratinho, mas não entrega, entendeu? Hoje nós temos também essa problemática, as pessoas querem coisas rápidas e não dão valor para a mudança, entendeu? Para todo o processo de transformação que dá. Quando você fez essa carinha, né, quando eu falei há pouco, e você vê, vamos supor, o casal fazendo, né, que a pessoa quer mais adivinhar do que perguntar, nossa, isso é demais, porque você sente, antigamente tinha ficha de orelhão, né? Você sente aquelas fichas caindo, né? Eu sou dessa época. Eu também peguei essa época. Tá, então, putz, aquilo te dá sabe, falar, uau, né? Eureka! Isso é muito legal. E isso aí que parece pouco, faz uma baita diferença na vida do casal, entendeu? A pessoa fala, putz, tem salvação, né? Muda a forma como a pessoa vem na outra sessão. E é muito gratificante. Que legal. E Luz, um pouquinho antes aqui, você falou assim, que o casal chega, vai quebrar o pau em casa, vai quebrar o pau na terapia. Como é que você evita que o casal ele quebre o pau na sessão? Bom, em primeiro lugar que eu digo que ali não é um lugar de eu assistir nenhum episódio, eu não preciso de nenhuma demonstração, porque eu imagino até onde aquilo possa chegar, né? E pela minha postura, o enquadre, isso se chama enquadre, né? Que você enquadra tanto o analisando individual como casal, né? Então, olha, aqui nós temos algumas regras, nós não vamos atacar. Você vai falar o que você está sentindo, como você se sentiu, que é isso que muda. Eu falo assim, Emerson, você deixou de novo, vou dar uma coisa bem besta, você deixou de novo a toalha molhada, pô, cara, de novo você também não levantou a tampa da privada, você pensa que eu sou o quê? Emerson, olha, eu me senti tão mal, porque, olha, eu já falei inúmeras vezes para você que me chateia muito ter que repetir as coisas para você. Eu fico tão chateada porque eu me sinto a chata do rolê. Deixa mais a toalha em cima da cama, mofa tudo, não é legal. E outra, quando você vai no banheiro, caramba, custa você, sabe o que parece? Que você não liga para o que eu falo. Você entendeu? Então, a comunicação lá no setting, né, no enquadre ali, ou online ou presencial, porque tem casais que querem, e aí pode ser presencial, mas a minha maioria, até porque eu atendo gente de fora, gente do interior do estado, e dá muito certo, porque já tem eficácia comprovada. Então, ali não é lugar de ataques, entendeu? Eles acontecem, mas eu sinalizo. Mas por que você precisou atacar o fulano agora? Eu estou sinalizando, entendeu? Então, eles vão entendendo que não é o lugar, eu não quero ver aquele espetáculo ali, né? E eles começam a se policiar, um policiar o outro, até que eles se acostumam, porque é assim, né? Então, se você
começar em ataque só, aquilo o céu é o limite, em casa ou na Na terapia. consulta. Né? Então eu já mostro, eu já enquadro assim, aqui não, né? Assim como o horário fica faltando, clínica individual e de casal, Uhum. né? Você está mostrando que aquilo não é importante para você. Então, vamos conversar? Está na hora de parar? Porque o meu horário é precioso. Você já coloca, entendeu? Porque assim, é um investimento não só de monetário, financeiro, mas de energia. Sim, é uma troca. Sua e minha, porque aí Exatamente. todo paciente, todo casal, toda família é o nosso mais precioso cartão de visitas. Se você não se compromete, se você não se implica, não vai ter melhor. E aí você vai sair falando, pô, não dá certo, que é o que as pessoas mais fazem. Se elas não se implicam, elas falam que fulaninha não deu resultado. Quando falam assim para mim, fulano faz terapia, mas olha que a terapeuta deve ser uma porcaria. Eu falo, você já pensou, o que será que fulana deve falar lá? Será que ela se compromete mesmo? Precisa ver os dois lados. A pessoa, é mesmo, né? Cada um vende o peixe que quer, não é verdade? Sim. Então, respondendo sua pergunta brevemente, é pelo enquadre e pelo método. No meu método, com as técnicas que eu aprendi, eu uso, a coisa fica dinâmica. Você demonstra ali várias coisas que não tem espaço para quebrar o pau. E eu falo, sabe qual é o melhor método também? Pessoal, vocês estão pagando para fazer isso de novo aqui agora? Tem certeza? Tem um casal que precisa resolver uma coisa concreta e tá difícil. Ainda ontem eu falei, vai precisar de uma sessão para a mamãe aqui ficar mediando ou dá para resolver? Quer dizer, a pessoa até, né, percebe o que ela está fazendo, né? Então, é comprometimento e é o enquadre e a pessoa tomar consciência que não é o lugar, porque brigar não vai levar a lugar nenhum, vai destruir aquele casamento. Aquelas brigas em alto, né? Nível hard. É nível hard. E tem, viu? Tem. Luz, eu vou emendar duas perguntas aqui, antes da gente entrar no método, que agora eu tô bastante curioso. Que muito se fala que traição é falta de caráter. Eu queria a sua opinião sobre isso, e se é possível alguém que foi traído superar essa traição. Olha, Emerson, você tocou num ponto nevrálgico, né? Porque a traição, você sabe que a dor da traição, ela é comparada a alguém que perdeu uma pessoa da família. A dor. Porque é uma quebra de confiança, mas é também colocar aquela pessoa como ela se acha culpada de ter sido traída, coisa que o que ela não é culpada. A pessoa traiu porque ela escolheu trair. Depois nós vamos falar da traição, de quem traiu. Mas o traído, ele não tem a menor culpa. E o que eu ouço, 10 entre 10 casos da pessoa que foi traída, ela se culpa. Outro dia uma pessoa falou para mim, não é minha paciente, eu tenho vergonha de dizer que o fulano teve um caso. Eu falei para ela, mas você não tem nada a ver com isso. Isso é ele que fez. Você não tem culpa, foi uma escolha dele. A pessoa. Parece que você tira um peso da pessoa. E era uma pessoa de relação social, não era, entendeu? Sim. Porque o que a gente aprende historicamente nesse Brasil machista? Se teu marido arruma outra, a culpa é tua. Você não deu o suficiente para ele, você não estava bem arrumado, você engordou, você não foi Mulher Maravilha, deu jeito em tudo. Então a culpa é sempre da mulher. Percebe? Então a mulher, óbvio que tem mulher que trai, tá? Mas a grande maioria ainda é os homens. Qual é a crença? Todo homem trai, né? Então, assim, você me pergunta, a pessoa que foi traída mexe na autoestima dela, mexe no valor, ela se sente desvalorizada. Foi uma quebra de confiança. A pior coisa é você não confiar mais na pessoa, perder a confiança. Isso aí acaba com a pessoa. Então, a pessoa que foi traída, ela demora a assimilar aquilo. E tem vezes que não consegue, tá? E não tem problema nenhum. Outro dia uma pessoa na internet colocou para mim,
Eu perdoo, mas eu jamais esqueci. Não é para esquecer realmente, porque se a gente esquece é porque aquilo... Não, aquilo foi difícil. Eu entendo perfeitamente. Mas você me perguntou se é falta de caráter. Tem casos que é. Tem casos que o cara não, ele gosta de ser o garanhão, porque ele sabe que aquilo é um valor para a sociedade, né? O galinha. Então é o caráter dele, entendeu? E a mulher não sabia e descobriu depois, e aí ele escolheu, porque olha, eu saio na rua, você também, eu tenho chance de cometer traição e você também. É uma escolha, né? Você quer, é o que eu falei, escolher a pessoa todos os dias, né? Então tem homens e mulheres que passam por assédio e resistem, né? E tem outros que não. Então o problema não é no que foi traído, é no traidor. Mas tem vezes que não é. Às vezes a pessoa tem aquela necessidade de ter uma novidade, uma aventura. E aí ele tem que ver por que ele tem isso. Porque se ele casou, um relacionamento estável, como se fala, um compromisso, tem que ver por que ele está um pé lá e outro cá, entendeu? Mas não justifica, entendeu? A diferença explica, mas não justifica. Sim. Outra questão que a gente já falou aqui é ficar nesse ciclo de desamor, de desgaste, cada um vivendo uma vida separada. A pessoa pode se sentir carente, não consegue comunicar ou está com tanta raiva que quer mesmo se vingar e acaba traindo. Justifica, explica, mas não justifica. Esse é meu lema, né? Então, existem 2 caminhos quando você é traído. Só 2. Você dizer, isso doeu pra caramba, mas eu não vou perdoar, porque não foi a primeira vez, eu não quero mais saber. Você vai se destruir, vai passar por vários lutos, inclusive da separação, mas é um direito que você tem. Ou, eu não vou me separar porque eu amo esse infeliz. Né? Elas usam outro termo, mas eu vou falar infeliz. Eu amo, eu não vou jogar minha vida, eu tenho uma vida até aqui. Eu pego muitas mulheres de meia idade, já com 50 e poucos anos, nessa conversa. Né? Eu construí a minha vida. Eu não quero ser separada. Tem todo o direito, mas nós vamos ter que resolver isso com você. E não adianta continuar com a criatura, mas continuar. Emerson, você lembra quando você estava com a fulana? Que você Aquilo vai doer em você, que foi traída, e vai doer nele, e vai virar briga. Né? Então, toda hora apresenta a nota promissória. Né? Então, aí também não é legal. Então tem que decidir ficar, e aí a gente trabalha como vai ser essa volta à confiança, que é difícil, né? E como vai ser esse casal que decidiu, apesar disso, continuar juntos. Porque tem pessoas que traem para o outro pegar para ele se separar. Tem. Usa como desculpa. Como desculpa. E às vezes até a outra pessoa que vai, porque o bananão não tem coragem, usa, né, para ir lá. Quer dizer, é um negócio, né? É uma posição infantilizada. Mas aquele casal decidiu que vai continuar. A pessoa traída quer recasar. Então, recasar apesar de uma traição é muito mais difícil, muito mais doloroso, mas é possível. E também, uma coisa que outro dia eu conversei com uma pessoa, que não é minha paciente, mas vai ser. Ela falou, ela pegou o marido em situação de traição, e o ímpeto dela foi se separar, chegou a se separar. Só que depois de um tempo ela percebeu que ela gosta. E aí? Só que ela tem vergonha de voltar atrás, entendeu? Então ela cria um conflito dentro dela que ela não consegue... Exatamente. E que, olha, muita gente... mas se foi traída, nossa, mas ele vai fazer de novo. Problema da pessoa que está com essa ideia. O interesse é o que você acha, entendeu? É o que quando você vai dormir, como que você vai estar? Quando você olhar para o cara que traiu, ou para a mulher, porque tem mulher também que trai,
como que você vai se sentir estando com a pessoa. É complicado, né? É complicado, eu acho também que nesse tipo de situação a pessoa pensa o que as outras pessoas vão pensar. E É o talvez caso isso, dessa moça. sim, então Exatamente. acaba desencorajando tomar algo. Porque a sociedade hoje em dia também, com o advento do divórcio, lá em 1974, com a emancipação da mulher e tal, não sei o quê, há pessoas que acham que quando você é traída, você tem que se separar, você tem que ter uma atitude assim, sabe, de uma mulher resolvida e destemida para agradar quem? Entendeu? Então, na terapia de casal ou na individual, eu faço esse questionamento. Quem é que vai chorar suas lágrimas? Você. Perfeito. Né? E assim, quer permanecer por você, não é por causa dos filhos, porque os filhos vão viver a vida deles. E se você for depois cobrar, vai falar, mãe, mas você que quis, você não precisava ficar, né? Então tem muito isso, né? Então ali a pessoa vai ter que se haver com ela, né? Então, não existe certo e errado, né? Traiu, tem que separar, não tem que aguentar o cara separar. Se eu aceitar, ele vai fazer toda vez. Às vezes sim, às vezes não. Não dá para a gente saber, né? Que eu costumo brincar quando eu já tenho intimidade, nos dois tipos de clínica, falar, não tenho a bola de cristal. Né? Não dá para saber, mas é um risco que você vai correr. Mas o que é a vida se não um risco? Não é? Então, é isso. E você sabe, Emerson, quem me falou isso? Há muito tempo atrás, o que é a vida se não um risco? Minha filha. Ela era pequena. Ai, que eu tenho medo que não sei o que, Letícia, papai. Ela falou, mãe, sabia que pode cair um avião aqui? Não dá para você controlar. Uma criança falou isso para mim. E de lá para cá, e depois com umas coisas que eu estudei, o que menos a gente tem, Emerson, é controle. Sobre nada. Estamos aqui. Não é? Então, por isso, mais uma vez, né, esse fatalismo assim, mas assim, por isso que a gente tem que ter boas relações, né? Pra gente, quando acabar, se você não quer mais ficar com a pessoa, tudo bem, mas quando o outro morre, você pelo menos fala, eu vivi bons momentos, né? Ou tem pessoas que falam, foi um alívio. Já ouvi também. Eu casos. também, entendeu? Principalmente da geração assim dos meus Sim. pais, né? Que era aquele casamento que era tudo o homem que mandava, que fazia. Mulher não tinha poder de decisão nenhuma. Às vezes o cara morre, que os homens morriam. Agora nem tanto, né? Mais cedo a mulher renascia. Você via a mulher, parecia uma fênix, porque era tolhida o tempo todo, né? Então, se a gente está junto, vamos fazer uma coisa menos insuportável. Porque, outra coisa, né, Emerson, não tem casamento que não tem briga. Tem casal que chega e fala, não, a gente briga. Tá, eu também. Mas como que é essa briga? Porque, não, jura que briga? A televisão, né, a Netflix, etc., e as redes sociais, elas passam uma falsa ideia. Né? Porque lá no Instagram a gente só coloca coisa bonita. Queria viver lá, assim. Exatamente. Então, sabe, a gente veio procurar porque a gente briga. Eu falo, mas casais brigam, né? Aliás, os casais que brigam, que discutem dentro do razoável, cada um respeitando o outro, é a coisa mais saudável, porque não empurra para baixo do tapete. O problema é quando a gente finge que não aconteceu, quando a gente esconde para não arrumar encrenca, quando um se cala e o outro só fala, né? Quando a gente pisa na bola e não repara, esse que é o problema, né? Quando a gente faz um jogo aberto e fala, mas não é assim, eu falo mesmo, não, isso aí não, é assim, fala com cuidado, né? De novo, você não vai deixar o seu relógio caríssimo no meio da praça de alimentação. Então, se você gosta do seu casamento, você preserva, né? Você usa as palavras, cuida das palavras. Né? O individualismo da atualidade faz esse, eu sou assim, não gostou, tchau. Esse não gostou, tchau, é de uma grosseria, né? E não é que eu sou retrógrada, mas pensa, Emerson, eu sou assim, você não gostou, tchau.
Pô, calma lá, peraí. O que a Como assim? pessoa está fazendo para demonstrar para mim que aquela relação é valiosa, né? Então a gente tem que reparar que as palavras elas pesam. Você sabe, numa análise as palavras são tudo, né? A forma como você fala e o que você fala e como você fala, com raiva, com mágoa, entendeu? Isso é importante. Então, epa, Emerson, o que está acontecendo? Sua voz está diferente? Alguma coisa, entendeu? Isso o que é? Dar importância. Mas o que as pessoas falam? Ah, eu sabia que ele estava bravo, mas tô nem aí, eu fiz mesmo e dane-se. Luz, Diga. vamos falar do método? Vamos. Vamos lá? Que ele se chama recasar com a mesma pessoa que você escolheu. Isso. O que significa na prática? Então, na prática, significa que o casal veio procurar e está disposto a permanecer com aquela pessoa. Ou também, já aconteceu de terem pessoas que chegaram, você percebe que um ali, por ele, já teria ido embora, e aí quando eu vejo isso, eu chamo no individual e falo, ó, será que você está mesmo implicado? Porque a outra pessoa está em outra vibe. Aí a pessoa acaba abrindo, né? Já aconteceu homem e mulher, de outros casais, porque assim, eu vou te explicar. Você vem com a sua esposa, eu faço uma boa primeira sessão, né? Querendo saber as demandas, o que está pegando, como que acontece, por que enfim, vocês vão falar, né? E também já cuidando para não começar com aquela chuva de acusações. Depois eu vou chamar uma pessoa, ou você ou sua mulher. Esta pessoa, ou você, vai me dar a sua visão do que está acontecendo, quais as suas dores, né? Por que está pegando. Individual. E também coisas que você gostaria de falar, mas não quer magoar a pessoa que ainda tem cuidado, né? Isso serve para isso. Na outra sessão vai ser a mulher, vamos dizer, vai ser a mesma coisa. Isso eu já vou ter mais ou menos um panorama. Às vezes na primeira eu já vejo, né? As individuais é para confirmar. E aí na quarta eu faço uma quarta sessão explicando o que eu vi e como é que a gente pode trabalhar. Então é assim, vocês querem continuar realmente? Vocês acham que vale a pena, né, recasar com aquela pessoa que você imaginou que ia durar a vida inteira, o príncipe ou a princesa, né? Então a gente faz um trato ali. E aí eu vou explicar, olha, eu vi esse ponto, então eu quero trabalhar essa questão, nós vamos trabalhar vamos supor, 3 meses e vamos avaliar, né? Sempre tem a avaliação do casal. Esse recasar com a mesma pessoa é o que eu já falei, né? É a oportunidade de você se olhar, porque não tem bonito. Às vezes eu estou falando para você, a tua mulher está assim, achando. Aí eu geralmente falo, calma que tua hora vai chegar, entendeu? Porque outra coisa, o terapeuta, né, especialista em relacionamento, a gente não é juiz. Eu não quero saber quem está certo. E eles acham, tá vendo? Ela falou, tá vendo? Eu tenho razão, não tem razão, entendeu? A vida, o vínculo é de vocês, né? Então eu falo, quando eu vejo a pessoa se empavorando, eu falo, tua hora vai chegar, calma, aí a pessoa, né? Murcha de novo. Murcha, né? Porque ali não é uma competição, né? E então a pessoa vai olhar para ela, ver que ela não está com essa bola toda, vai olhar para o outro, ver que o outro é humano como ela, que ele errou querendo acertar como ela, que as pessoas não são todo dia da mesma maneira, enfim, e vai olhar para o vínculo. Olha mesmo, a gente esqueceu de rir juntos, a gente entrou no modo pai e mãe, vão reconhecer aquilo e vão conseguir recasar mesmo, como se fosse o recomeço mesmo, mas sem voltar para trás, né? Voltar para trás em 1900 e bolinha, que aconteceu, que você fez, vamos zerar aqui, porque senão não tem fim, né? Então, um método já validado, que dá muito certo. Muitas vezes as pessoas gostam tanto que elas
se encaminham para se tratarem só, né? Se rever, porque conseguem ver que tem sim, ela tem implicações naquilo, né? Porque a tática é a seguinte, ele ou ela, meu problema é ele, não sou eu, entendeu? Só que ali ela vê que ela também tem, então ela percebe que ela não, entendeu? Que ela tem que rever. Então, muitas vezes a pessoa vai buscar, se o tratamento encerrou, já aconteceu, eu vou ficar com a luz e você vai procurar, entendeu? E é muito bom. Então, é assim, é um contrato que a gente faz. Óbvio que cada casal vai precisar de maior ou menor tempo, mas a gente vai ajustando. Não existe isso de tratamento para a vida inteira. E não quero ninguém me usando como muleta, entendeu? Nem na individual, nem na de casal, nem na de família. A gente instrumentaliza a pessoa para ela conseguir caminhar. Não, eu costumo dizer, né, que não tem, principalmente na análise individual, que a pessoa se apega muito, né? Eu costumo dizer, você já foi para frente, você não vai voltar para trás. Você tem condições de ir daqui para frente, né? Que a pessoa fique insegura, porque ela descobre um mundo diferente, que ela se relaciona melhor com as outras pessoas, ela se relaciona melhor com ela. Ela se relaciona... Tem pessoas que eu fico pensando, eu falo, nossa, mas é outra pessoa. É exatamente outra pessoa. E às vezes eu provoco essa reflexão. Fulana, quando você começou aqui, você lembra o que acontecia? Ai, eu lembro. Nossa, meu Deus do céu, não sei como você me aguentou, né? Não sei como você não me mandou embora. Eu estava bem doida, usa essas expressões, né? Mas é muito legal ver a pessoa se reconhecendo como alguém que pode ter piorado as coisas sem culpa, é óbvio, né? Mas que pode melhorar. Isso é muito bom, né? E aí eu gosto muito. Eu acho que esse é o prêmio, né? Putz, Eu falo, consegui. é o Oscar. É o Oscar, né? Tem uns casos assim que eu falo, nossa, fulano é meu mais novo Oscar, porque é uma coisa que você fala, meu Deus do céu, né? E os casais, a mesma coisa. Quando eu vejo aquelas carinhas, né, de como assim, né? O como assim é ótimo, né? O como assim é uma bússola, porque diz para mim, entenderam, Caiu a ficha. caiu a ficha. Luz, o método, em um determinado momento você falou assim das sessões, né? Seja individual, seja de casal, seja de família. Aí eu engato a minha pergunta aqui. O método ele é indicado apenas para casais em crise ou para casais que querem amadurecer a relação? E eu estendo um pouquinho mais, não só para casais, para famílias também? Sim, para famílias. Então, vou começar pelas famílias, que eu falei muito de casal. As famílias, como eu disse, né, quando se mudam ou quando recebem um diagnóstico de uma doença degenerativa, que mexe muito com a dinâmica familiar, né, com como a família era até então, ou famílias que, infelizmente, passaram por alguém que se suicidou, que na psicanálise e na psicologia a gente entende como sobreviventes. Eles sobreviveram àquilo que é uma coisa brutal, sem explicação, ficam carregados de culpa, né? Famílias que têm uma criança com algum tipo de condição, como autismo, né, ou alguma doença rara, isso mexe, né? Enfim, a família é o primeiro grupo social, né? Na família existem conluios entre as pessoas, né? Uma geralmente faz o que a outra quer, são coisas inconscientes que acabam afetando a família como todo, ou às vezes pessoas que estão no lugar errado. Já peguei famílias cuja filha era a mulher do chefe da família e a mãe estava ali, né? O pai elegeu a filha e a filha gostou daquele lugar, e aí dá uma perturbação toda na família. Casos como a criança, né? Ah, fulaninho, nossa, fulaninho, toda hora o fulaninho está na boca do povo. O fulaninho é um sintoma da família. Você vai ver o casamento, né? Ou o pai, ou a mãe.
tem questões que fazem o fulaninho ser daquela forma, né? Então, a terapia de família não é só para apagar incêndio. É que nós no Brasil, como eu disse, né, a gente só vai consertar o telhado depois do vendaval, né? Em alguns países é uma coisa preventiva. Sabe o que também já peguei? E é uma coisa que é muito boa, casais que vão se separar e trazem a família porque eles vão construir, a família vai ser a mesma, né? Embora algumas pessoas não queiram, mas vai continuar a família. Mas a forma como vão se relacionar após a separação dos pais também precisa ser modulada. Não, isso é muito interessante. Né? Não usar a criança como forma de atingir o antigo parceiro, né? As vingancinhas, né? Tanto do homem como da mulher, né? Quando tem violência doméstica, né? Então, é uma infinidade de coisas, né? Então, mas óbvio que a gente procura quando espetou o espinho no pé, mas se eu sei que aquele lugar tem espinho, é melhor eu ir com uma bota, né? Grossa, que eu possa andar melhor nesse terreno aí, né? Que legal, que interessante. Isso de casal se preparar para preparar a família para a separação, porque algumas isso eu nunca ouvi falar, para falar a verdade. Porque algumas pessoas acham, ele fica para lá, eu fico para cá, quando vem buscar, desce, não quero nem olhar na cara. Sim, porque às vezes dá raiva, mas aquilo tem que ser trabalhado e resolvido, porque vai afetar. Não vai afetar, né? E hoje a gente tem conhecimento que há anos atrás não tinha, o quanto isso afeta a criança, né? Quanto afeta a figura de pai ou a figura da mãe. Cansada de ver na internet mulheres que falam a vingança do marido em cima da criança. Vingança, né? Porque teve denúncia de Lei Maria da Penha, aí vira o jogo e diz que a mãe está fazendo alienação parental, mas tem uma medida protetiva. Olha, não é fácil, né? Então, acho que é até legal falar isso, né? Porque é importante que o casal se desfez, mas a família não. Quando fizer primeira comunhão, vai estar lá. Quando for receber o diploma não sei das quantas, vai estar lá, né? Quando fizer 15 anos, entendeu? O pai não vai deixar de ser pai e a mãe não vai deixar de ser mãe. Isso que eu ia falar, que eu nunca ouvi falar que existe ex-mãe e ex-pai. Não conheço existe, nenhum. não existe, é verdade. Aí, pegando esse gancho, Luz, você também atua na orientação dos pais, né? E quais são as dúvidas mais comuns que aparecem hoje no exercício da parentalidade? Então, deixa eu falar. Essa velha. Tem um advento hoje que são pais ultra permissivos. Alguns pais, não são todos, pais e mães, quando eu falo pais aqui, Sim, é no pai e conjunto. mãe, né? Eles não querem que os filhos passem pelo que eles passaram. Então, pais muito autoritários, meus filhos vão fazer o que quiserem. Pais que passaram necessidades financeiras dão tudo para o filho porque acham que é uma forma de compensar. Então, eu acho que o grande equívoco hoje na educação de filhos é não querer e não saber dar limites. E o limite é uma prova de amor. Você quer sei lá, fala uma coisa aí que criança gosta, que eu estou afastada disso. Vou falar dos meus meninos. Uma coisa cara, vamos supor. Nossa, aquelas pistas Hot Wheels que o João adora. Ah, meu filho também gostava, já tinha. Pista Hot Wheels, custa caro. Não, demais. Então, ai pai, eu quero. Não é uma data importante, não é Natal. Aí o pai fala, mas coitadinho, ele quer tanto, então eu vou dar. Dá, não tem problema em dar. O problema é esta criança não ter limite e achar que o mundo é assim, eu quero, eu tenho. Aí esta criança vai crescer achando que é assim, eu quero, eu tenho. Eu quero, eu tenho. A menina, ela não olha para minha cara, eu vou lá e esmurro a cara dela porque eu não estou tendo o que eu quero, entendeu? Meu pai não tem mais dinheiro, mas eu quero, então eu vou provocar alguma coisa para ter o que eu quero. O limite protege. Protege seu filho no futuro de querer ser violento com quem não quer namorar com ele.
Eu estou dando um exemplo extremado, né? Mas é um exemplo válido. E que está acontecendo muito, né? Hoje em dia as crianças não aceitam perder, né? E eu posso dar vários exemplos, né? Se a gente pegar um exemplo atual, o presidente dos Estados Unidos não aceitar que o árbitro dê um cartão vermelho. Quer dizer, isso é uma demonstração clara de uma pessoa que não tem limite, não conheceu o limite. E se você for estudar a vida dele mesmo, nossa, Vai entender os gente, motivos. aquilo lá é um tratado de psicanálise, né? Então, por que que ele é assim? Ele não nasceu assim, ele foi formado, mas ele não aceita perder, não aceita ser contrariado. Eu estou pegando o Donald Trump como uma caricatura e um exemplo extremado, mas é isso, é a pessoa que não aceita. Então, quando você dá limite para o seu filho, você está falando, ô fulano, ó, não é tudo que você quer que você vai ter. Não é tudo a hora que você quer que você vai ter. Então, na parentalidade, o que está mais difícil é esse limite. E a gente vê na clínica individual, não precisa nem de casal. Você vê, aí tem hora que eu falo, escuta, mas como é que é isso? Aí você vê ali, junta com o que você já sabe da pessoa, que o negócio não está legal. Que precisa depois de uma orientação para os pais, né? De que não deve ser feito. Você vai para a escola, você faz essa integração, porque está totalmente desalinhado. Então, eu costumo dizer que os pais estão com medo de não serem amados pelos filhos. É isso. É como no relacionamento. Se você tem medo de não ser amado, você faz tudo o que a pessoa quer. E a pessoa acha que você não tem valor, que ela pode fazer o que ela quer com você. Grosso modo é isso, né? Então, você se impor, você colocar limite, você está dizendo para o outro, olha, você vai até aqui, daqui para frente você não vai, porque eu não vou deixar. Mas porque eu sou ruim, não, porque o mundo não vai te tratar que nem o papai e a mamãe. Então é isso. É isso que a gente está pegando, né? Criança roubando figurinha da Copa, de novo a Copa, né? Porque não tem a figurinha e quer trocar porque quer, né, se satisfazer perante os outros que têm as figurinhas. Eu soube disso, em escola boa, criança roubando a figurinha da Copa. E não é porque não pode comprar, é para ter o prazer de ser a melhor, né, de levar vantagem, de não aceitar esperar pela figurinha que se compra, antigamente era na banca que compra, acho que ainda hoje é, né? Acho que ainda tem, né? Então é isso, percebe que nós estamos, os nossos filhos, é um micromundo, mas eles vão para o mundo, né? Eles vão para o mundo, e como é que eles vão ser? Aí você sabe o seu trabalho se deu certo quando eles forem para a universidade, quando tiver a primeira namorada, quando o mundo começar a dizer não para ele, como ele vai reagir? Aí você fala, ufa, fiz um bom trabalho. É isso. Mas começa lá embaixo, não é na porta da universidade, nem quando ele arruma a namorada, ou quando leva o primeiro fora. A pessoa tem que ter uma boa autoestima para ela poder não se matar, porque levou um fora, né? Não, se matar no sentido figurado, sim, claro. né? Então é isso, começa tudo lá embaixo. Então é isso, a parentalidade eu trabalho nessa pegada assim, de limite, de que você está com medo de não ser amado, você está tentando recompensar, você está se vendo no fulaninho, então você está querendo que o fulaninho não passe pelo que você passou, mas não é você, é o fulaninho, a vida do fulaninho é outra. É dele. Porque eu não te falei que quando a gente tem os filhos, a gente revive tudo? Sim. É isso, a gente faz uma mistura. Implica ali. Exatamente. Eu acho que a gente ouve muito disso, né? Vou dar para meu filho, eu tenho filhos também, então a gente pensa que, eu vou dar para meu filho tudo aquilo que eu não tive, e eu ouvi isso, inclusive, da minha analista, minha terapeuta, que muitas vezes a gente esquece de dar aquilo que a gente também teve, né? E muito disso é o limite das coisas. Muito bem. A gente não tem tudo aquilo, tudo ao nosso dispor o tempo inteiro. Não, e isso aí são assim. Sabe onde você tem isso? Na Disney. Por que as pessoas adoram ir na Disney? Porque você tem tudo, aquela euforia, aquela dopamina, é tudo, todo mundo sorridente.
E olhe lá, porque você tem que pegar filas enormes bom, para você agora eu acessar tô o falando. brinquedo, É né? verdade, é verdade, é verdade. Mas agora tem aquele O Fast PES, né? O Pass, Fast Pass, né? é. Bom, enfim, um lugar onde tudo é lindo também no Instagram, a gente já falou, né? Não tem. Então, se a gente ama os nossos filhos, a gente tem que dar não, porque ele vai receber não. Eu tô sabendo, é que eu não trabalho com adolescente e criança, que tem adolescente que vai no primeiro emprego e leva o pai para fazer entrevista ou a mãe. Aconteceu aqui. Aqui, Aqui. olha só, tá vendo? Não No tô programa de mentindo. estágio que a gente inscreveu a produtora e teve um caso aqui. Agora, vamos dizer, não é você dar uma declaração para o seu filho que ele é incompetente? Que raio de trabalho eu fiz se eu não confio que meu filho vai se sair bem numa entrevista que precisa levar a mãe ou o pai? E isso, sabe onde eles estão fazendo também? Os bem jovens no casamento. Isso é legal. Coisa do casal. Ai, mãe, ai, pai. Aí já vi os quatro, né? Os dois casais de pais brigando por causa dos filhos, cada um defendendo o seu lado. Ao invés de não entrar no mérito e deixar os filhos se virarem. Tem de tudo. Essa é nova. Mas amor não é isso. Amor é a gente ensinar a se virar quando precisa, né? O mundo vai falar mais não do que sim. Você faz o que você quer? Não, Eu também não. então, Não é? O mundo é um grande, usar uma linguagem psicanalítica, um grande castrador. É assim, né? E os nossos pais são os mais importantes que tem que castrar para a gente aprender, né? Quando a gente brinca, né? A gente fala, não passou pelo Édipo, né? Uma conversa de psicanalista, ou seja, não foi castrado. Então acha que pode tudo. pode tudo. Né? E o Édipo não é só aquela história de gostar do Sim. pai. Não, é o Édipo. Quando você passa pelo Édipo, você foi castrado. É uma longa história, mas você foi castrado, entendeu? Então você está apto. Alguns casamentos também têm esse problema. Um dos dois foi criado, né, do jeito que Deus quis, fazendo tudo o que pode. Vai para o casamento, tem regras, tem castração, é um problema. Então, imaturos, né? Uma pessoa, outro dia eu falei, esse comportamento seu parece com quem? Com criança, né? Criança que espera alguém resolver, né? Então, quando a gente faz essas indagações, a pessoa se toca do que está acontecendo. Então, assim, não é querendo ser uma velhinha chata, já sendo, a gente precisa educar. Pai e mãe, é legal a gente ter tenho até hoje com meus filhos uma relação mais horizontal, tal. Só que quem manda sou eu, seu pai. Entendeu? Não sou sua amiguinha. Para mim, você não vai vir falar tudo porque tem limite. Entendeu? Não é que você se coloca num lugar maior, não é isso, mas tem a função de mãe e a função do pai. E eu tenho filho. Entendeu? É isso. Então, tá meio bagunçado e aí quem que paga as consequências? A criança. A criança. Só que essa criança vai ser adulto. Ela vai ter problema de relacionamento, vai ter problema no trabalho. Então, ó, como roda, né? A gente cai sempre no No mesmo. mesmo lugar, é verdade. Talvez ela não tenha tanto problema agora, Sim. mas mais para frente, com certeza ela vai Exatamente. ter. Luz, partindo para o final aqui, para quem está sofrendo um relacionamento na família ou com ela mesmo, mas tem medo ou vergonha de procurar ajuda, o que você fala para essas pessoas? Eu digo para essas pessoas que a gente tem medo, o medo faz parte. Não adianta falar, não tenho medo. Tem. Até o fato de você falar que não tem medo já demonstra que você tem. Dá medo porque a mudança é difícil. Como que eu vou ser depois desse processo? Se eu vou mudar, quem que eu vou ser? Eu estou acostumada a ser dessa forma, então dá medo mesmo, mas o medo é normal. E o medo existe para proteger a gente, né? Isso aí a gente já sabe. Mas a gente tem como suplantar o medo, né?
E você perguntou a opinião das pessoas, né? Sim. Bom, a opinião das pessoas, todo mundo se importa com a opinião das pessoas. Isso não adianta eu falar, não liga para... Não, a gente se importa. Mas eu acho assim, as pessoas não precisam saber que você foi procurar ajuda. Já né? começa por aí? E hoje em dia, até uma colega sempre fala que eles fazem, na roda ali de amigos, pergunta, mas a sua analista faz isso? Mas a sua terapeuta, fica uma disputa. Nem todo mundo precisa saber que você está fazendo ou análise ou terapia de casal. Não deve, principalmente o conteúdo, porque pode usar aquilo como uma coisa para te atacar depois. Né? Então, assim, não é por vergonha, mas é por autopreservação. E não é porque os outros julgam. Você teve coragem de procurar ajuda, pode ser que eu tenha vontade ou necessidade, mas não tenha coragem ou não possa pagar, eu vou te atacar. Entendeu? Quando eu não consigo fazer uma coisa, se eu tenho problemas, eu vou te atacar. Então, assim, meu conselho, minha dica, né, não fala. Não precisa todo mundo saber. Né? E de casal mais ainda, porque aí eu vou falar, nossa, casamento está indo para o vinagre, porque foi, porque... Não precisa tudo colocar no Instagram, né? A gente pode... E assim, terapia de casal é uma coisa muito íntima, né? Ali as pessoas falam coisas que elas não falam nem para elas mesmas, elas contam ali. Então, não tem que todo mundo saber, não tem que falar, fulano aplicou uma técnica, por que faz? Deixa o outro ir atrás, sabe? Não tem que ficar fazendo propaganda, entendeu? Porque nem sempre as pessoas querem que você dê certo. Parece teoria da conspiração, mas não é. Mas é verdade. Outro dia uma pessoa falou para mim, socialmente, fulana não fez por mal, você não viu, mas alguém chamou ela. E não, a pessoa saiu de propósito porque ficou descontente com uma coisa que eu falei. Aí eu falei assim para ele, fulano, para mim, você esqueceu? Eu sou psicanalista, para mim nada é sem querer. E ele, né, não existe coisa sem querer. Sempre tem alguma intenção oculta ali, então. Às vezes a pessoa tá e vai, faz tal, e por detrás, julgando, minando, né? As pessoas, quando elas não conseguem ser como você, elas vão minar para você não ser mais como você é. Então, meu recado é esse. Quem vai ficar com você até o fim da sua vida, Emerson? Eu. Você tem que se responsabilizar por você. Não adianta você pôr na conta dos teus filhos, na tua mulher, não adianta. E eu também. Meus filhos estão 30 anos, né? São gêmeos, têm 30 anos. Estão com a vida deles. Não adianta eu colocar na vida deles a conta de cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, de me preparar para a minha velhice. Sou eu que vou ter que me haver com isso, entendeu? Então, quem vai cuidar de você? Com quem você vai estar? Com você. Você tem que se cuidar, tanto como você e da sua relação, da forma como você quer. A gente tem que parar de dar satisfação para as pessoas. Isso é diferente. Isso é diferente de não se importar com a opinião. E casamento, entendeu? Vida Eu dois, não considero é pra você, eu admiro Na você, primeira sua opinião página. importa para mim. Isso não quer dizer que eu precise falar tudo para você. Eu acho que isso São Eu coisas acho que essa completamente completamente diferente, mas as pessoas Que bom. fazem. Na verdade, como Às tudo que a vezes gente conversou sofrem. aqui, Porque foi muito legal, casamento, muito vida legal a dois, forma não é como para você pôr traz. Porque é um na assunto primeira delicado, página da internet. né? Mas você traz com É uma coisa sensibilidade, tangente, clareza, gravada. e é gostoso, né? Quando a gente Eu acho consegue que essa mensagem foi identificar tudo, perfeita. entender tudo, Que porque bom. eu tenho Na certeza verdade, como absoluta tudo que a gente quem conversou não aqui, foi da muito legal, área, é quem muito tá legal a pensando forma em como você fazer, traz. conseguiu Porque enxergar é um assunto muita delicado. coisa que de repente está Muito Mas você passando. traz com Sim. E sensibilidade, vai com conseguir clareza, tomar- e é colocar gostoso, coragem, né, quando a gente de consegue fazer, identificar se tudo, entender sensibilizar. tudo, exatamente, porque eu tenho de certeza chegar, absoluta que quem conectar. não é Que da a mensagem área, é ou uma quem está coisa positiva. pensando em Que bom, fazer, você sabe, conseguiu Emerson, enxergar por eu que ter muita sido coisa soa, que de repente está não adianta passando, eu falar que Sim. por eu e ser vai educadora, conseguir tomar, professora, né, e colocar agora coragem, estar né, de fazer, eu Se gosto sensibilizar. exatamente, de chegar, de No conectar. atacar. Eu acho que né? a mensagem ela foi Porque transmitida. Que bom. Você eu sabe, acho que Emerson, isso por é eu ter Emerson, sido, e sou ainda, né? não Você adianta eu pode falar ter levar sido, por eu ser uma mensagem educadora, professora e de agora otimismo, estar na de área, esperança, eu gosto de difundir conhecimento. coragem. O atacado.
né? Pessoas se Porque procurar, eu acho que isso a internet diversidades tem que de bom, oferece, né? Você né, pode um tratamento levar uma mensagem para as pessoas, de né? Tem de tudo, otimismo, de né? esperança. Por aí. Esperança, Então, mas o olhar para cima coragem, e ver que né? Para a aquilo que eu pessoa se falei, é você que sensibilizar vai e carregar as procurar. perguntas. Tem Não tantos adianta lugares chamar que o fulano ali que ele oferecem, não vai. né, um tratamento Então, eu acho que é bem para as legal pessoas, né? Tem de esclarecer. tudo, né? E Tem de tudo por aí. desmistificar. Então, mas Né? olhar para Tem si muito e ruído aí ver no que meio aquilo que eu da falei, saúde. é você que vai Sim, carregar as tuas fundamental. pedrinhas. Não Lúcia, como adianta é que as chamar o pessoas te acham? fulaninho que ele não vai. As pessoas me Né? acham Então, eu lá acho que é no bem Instagram, legal poder porque lá já esclarecer. tem um canal E direto que vai no WhatsApp. desmistificar. E sou eu que Sim, Tem muito fundamental. ruído aí no não é meio um robô. da Eu saúde detesto mental. falar Sim, com fundamental. Somos dois. Lúcia, como é que as pessoas te Então, acham? a pessoa, se eu As não pessoas posso me falar com a acham pessoa lá na no hora, eu meu aviso. Instagram, porque lá Com a já minha tem um vozinha. canal direto que vai pro meu WhatsApp. Olha, eu tô aqui, E sou eu que agora, falo. você viu, né? Sim. Não é um robô. Não é um robô. Eu Trabalho, não vou detesto poder falar com te Deus. Mas Somos logo dois. que eu Odeio, puder, então, contato com você, a porque pessoa, você se eu me não fez posso uma falar com a pergunta pessoa na hora, eu interessante, aviso eu quero te responder com a minha com vozinha. atenção. Emerson, Então, é olha, meu eu tô arroba, aqui. Aconteceu agora, agora, você viu, né? Sim. Eu tô aqui É Luz Marina, de trabalho, não vou poder te lá no atender. Instagram. Mas Você já- logo que eu E puder, eu lá, entro em contato com você, porque depois você eu me fez uma mando pra pergunta você também interessante, eu quero te responder meu com toda site, atenção. site. Então, Pode é ser meu antigo, arroba, né? Que agora a gente é Mas conhecido esse por O que arroba. eu É Luz coloco lá Marina vários Psicanalista. artigos que Lá no eu Instagram, seja. que E eu gosto lá, também, né, como eu e falei, mas é depois que eu hoje as pessoas mando não para querem você mais também ler ou não tem tempo. meu site, que é tanto site, Né? pode ser antigo, mas eu Que tenho. legal. Deixa eu Mas é colocar seu. o site Porque na eu tela também. Coloco lá vários E, artigos Lúcia, obrigado. que Eu que eu agradeço, Foi um prazer. muito bom. eu gosto enorme também, né? Pra Como eu você falei, mas é também, que muito hoje as obrigada. pessoas Esse não bate-papo. querem Eu espero que a gente possa ler ou não tem repetir mais vezes, tempo. porque tem Perdão. muito mais sim, coisas tá? aqui. Tem. E Então, você tá na Que profissão legal. Deixa eu certa. colocar o Ah, site aqui na obrigado. tela Não, mas é também. verdade, é verdade. E, Luz, você obrigado. sabe tirar. Eu que agradeço. Foi um da prazer gente, muito bom. enorme Tá por ter trás, Pra mim você também, aqui muito obrigada. nesse bate-papo. Parabéns Eu pelo Muito espero que a gente bom. possa Tá, repetir obrigado. aí mais Obrigado vezes, de porque tem coração. muito mais sim, coisas tá? aqui. Tem. Espero que E você tenha você gostado, tá na curtido. profissão certa. E até a Ah, próxima. obrigado. Não, mas é verdade, é verdade. Você sabe tirar da gente o que está por trás, o que não foi dito, né? Parabéns pelo seu trabalho. Ah, obrigado. Obrigado de coração. Então é isso. Espero que você tenha gostado, curtido e até a próxima.